Viveu ao todo 969 anos e morreu. Cara, eu sempre tive dificuldade com esse capítulo 5 de Gênesis. Será que Matusalém e esses outros personagens viveram tanto assim? Se tivessem vivido na nossa época, a reforma da Previdência ia ser um furdunço bem maior. E o plano de saúde, então, o preço ia disparar. Melhor nem pensar nisso antes que alguém tenha um treco com isso. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essas idades avançadas da Bíblia e o que a arqueologia tem a nos dizer a respeito. Curta nosso canal, compartilhe, se inscreve aí, ativa o sininho, nos ajude a continuar produzindo conteúdo de qualidade na internet. Embarque, aqui você embarca na história. Olá meus amigos, eu sou o Thiago Sinato do Instituto Bíblico de Arqueologia e hoje nós vamos falar das idades da Bíblia, em especial aquelas idades grandes que a gente vê no capítulo 5 de Gênesis. Será que as pessoas viviam de fato tudo isso? Há quem defenda que o texto é literal, mas há também aqueles que defendem outras posições. Pelos estudos que nós temos até hoje, não temos uma conclusão. Não é possível chegar a um veredito. Mas temos algumas questões muito interessantes, como por exemplo, esta peça aqui. Essa peça aqui é uma peça do Ashmolean Museu da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e é uma lista de reis sumérios. Curiosamente, assim como no texto bíblico, essa lista vai dar idades gigantescas para seus personagens. Alguns chegam a ter 40 mil anos. Isso é muito estranho para a gente no século 21. O que isso poderia significar naquela época? Será que, de fato, eles estão falando de idades literais? Será que talvez a contagem de tempo deles fosse um pouco diferente? Será que os números poderiam ter algum simbolismo neles? O que a gente sabe é que esse paralelo interessantíssimo literário existe e ele começa com essas idades super avançadas, cita um grande dilúvio e depois desse grande dilúvio ele cita as idades caindo a cada dia, assim como a gente vê no texto bíblico. Então, com base nisso, muitos vão defender que talvez você tenha alguma hipérbole em relação a essas idades. É uma forma de você prestigiar um rei, elogiar o reinado dele, dizer que ele reinou muito tempo, o que não parece ser o caso do texto bíblico, já que ele vai dar um destaque específico para Enoque, e Enoque nesta lista, nesta genealogia, é o que tem a menor das idades. Mas isso foi muito usado no mundo antigo, você aumentar um pouquinho uma forma de dar destaque ou prestigiar uma determinada situação. Antes de jogar pedra no texto antigo, seja ele bíblico ou de outra tradição, não se esqueça que você também usa muitas hipérboles. Se o seu amigo, se a sua namorada atrasa para um compromisso, você fica louco da vida e fala: estou há 1000 anos te esperando aqui. E não é verdade que você ficou ali 1 milênio aguardando no compromisso, não é verdade? Você falou para não fazer isso. Outra questão muito interessante que a gente usa que tem a ver com a influência da pessoa. Talvez esse rei tivesse tido uma influência por bastante tempo e o texto tentou dar uma certa importância para esse reinado. Com certeza você já ouviu aquela expressão: Elvis não morreu. E claro que todos nós sabemos que Elvis Presley está morto há muito tempo, mas a influência dele, o impacto que ele trouxe para a música continua surtindo efeito. Também é possível que esses textos queiram fazer esse tipo de referência aos reis ou aos personagens. É possível também que dentro de um período várias pessoas tenham participado da história e na hora de escrever o escritor vai escolher um desses personagens, talvez o principal. Ele não vai citar todo mundo. As genealogias no mundo antigo e na Bíblia são muito diferentes das nossas. A gente tenta colocar cada pessoa no seu devido lugar. Lá não. Lá eles têm um propósito específico. Então é bem possível que eles pulem gerações e apenas falam: olha, fulano gerou Beltrano. E não necessariamente é um pai e filho, pode ser um avô e um neto, um bisavô e um bisneto. Isso no mundo antigo não teria problema. Ele vai citar os principais personagens da história de acordo com o propósito que ele tem para aquele texto. Enfim, essas especulações são interessantes, mas não passam disso, especulações. Nós precisamos aguardar novos estudos, novas descobertas arqueológicas, mas é muito interessante que a gente tenha um paralelo literário tão próximo do texto bíblico, no sentido de você ter grandes idades, vir um grande dilúvio e após esse evento as idades começarem a cair.
Esse foi mais um vídeo aqui do Embarque, onde você embarca na história. Obrigado, pessoal.